Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao review, que eu estou fazendo os comentários bíblicos HIT do Velho Testamento. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do livro de Números, um comentário fantástico que Deus tem dado a graça para estar comprando. E então quero compartilhar com os irmãos como ele trabalha, a sua forma de trabalhar, como é escrito, e ler passagens bíblicas. Só que antes de entrarmos no conteúdo do review do vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça parte dessa família Teologando e Capacitando. Também não deixe de ativar o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Deixa aquele like, não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer o conteúdo e divulgar com mais pessoas. E compartilhe no grupo WhatsApp, Facebook, Instagram. Joga aí no grupo de WhatsApp da tua igreja. Eu sei que tem um grupo de obreiros, o grupo dos membros, Joga lá, quem sabe assim você possa estar ajudando algum irmão em sua caminhada cristã. Então, dito isso, vamos conhecer mais de perto o comentário HIT, Velho Testamento, livro de Números. Vamos nessa? Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o comentário HIT do Velho Testamento, livro de Números, editora Sã Doutrina, está de parabéns, um comentário fantástico, que nós temos a lombada dele, a contracapa, caso você queira estar dando uma lida, comentário muito bonito. Comentário de Números tem 408 páginas, Como nos outros vídeos, eu quero fazer essa mesma comparação, que é tudo padrão. Olha a diferença, O Antigo Testamento, o Velho Testamento, é tudo esse tamanho aqui padronizado. Já o Novo Testamento, que em breve também vai sair review, o Novo Testamento é um pouco menor. Vocês podem ver, É praticamente o tamanho do comentário de Hernanes Dias Lopes, Vocês têm ideia? Só que é um pouquinho maior ainda. Isso aqui é o Novo Testamento, Então é só para vocês entenderem o tamanho e a quantidade de conteúdo que tem. A gente pensamos que não, mas é muito conteúdo acrescentado de acordo com o tamanho. Então vamos abrir a capa muito bonita, capa brochura. Volume 4, de um total de 19 volumes. Ainda não tenho todos, tem alguns para ser lançados, mas eu tenho 11 volumes. Então, baseado na edição Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida, 2009, que é as fichas catalográficas, você já conhece. Vamos para o que interessa. Índice geral, abreviatura, prefácio à edição em inglês, prefácio à edição em português. O autor desta obra, John Stubbs, Vamos ver quem foi John Stubbs. John nasceu numa família cristã no condado de Durham, Inglaterra. Foi salvo quando ainda menino, aos 11 anos, e recebeu na comunhão da igreja local em Londres com 12 anos. 3 igrejas locais em Durham e uma em Shipley, Yorkshire, acho que é isso, o recomendaram a obra do Senhor em 1965. E ele foi para a Malásia, onde permaneceu até 1969, quando retomou ao Reino Unido e continuou a se ocupar no trabalho do Evangelho e no ensino. Em 1972, ele se mudou para Castle Douglas, onde trabalhou por 12 anos antes de se mudar
para a igreja local de Mayfield, perto de Edimburgo. Ele tem trabalhado para o Senhor em muitas igrejas do Reino Unido, bem como na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. Ele escreveu, né, uma obra aqui em inglês, It's the Bible, the Road of God, Misunderstood Text of Holy Scripture, né? E foi coautor do outro livro sobre a pessoa de Cristo. Ele também escreveu comentários sobre o livro de Zacarias desta série e contribuiu com muitos artigos para várias revistas. No momento, ele compartilha a responsabilidade pela seção sobre perguntas no Believe Magazine. Acho que é assim meu inglês, é 0. O índice desse volume, vocês podem ver que são bem detalhados, né? Depois dar um zoom aqui para vocês verem. Bem detalhado. Então aqui já entra a introdução com o esboço. Introdução com o esboço. Pode ver o tamanho da introdução, bem vasta. Então aqui já é o capítulo 1, sempre a mesma forma de trabalhar. O título, ordem para contar do povo. Ó, os auxiliadores indicados, e sempre tem parte-chave do texto aqui em negrito, né? Podemos ver, olha o tanto de conteúdo. Aqui é apenas o versículo 5 ao 16 do capítulo 1. Ó. Então é muito conteúdo, ele é expositivo, às vezes chega até um pouco a ser exaustivo, né? Pela quantidade de conteúdo. Então é muito bom esse comentário. Capítulo 2, né? Pelo vídeo já dá para ter noção da quantidade de conteúdo que ele tem. Olha a quantidade de conteúdo. Quando também, em alguns momentos, ele trabalha, como nos outros, com palavras-chave do dicionário de Strong Concordância, igual aqui ele vai botar aqui, né? O nome Natan, né? Natan 05414 da Concordância de Strong. Aí quem tem a palavra-chave dá um pulo lá e já encontra a referência do significado. Então, comentário, trabalho, tudo a mesma coisa, como os outros, de costume. Vocês podem ver. É muita nota de estudo. Quem gosta de estudar mesmo, está bem munido nesse comentário, né? Então eu separei uma nota para nós estarmos lendo aqui. Inscrito no canal pediu, né? Então vamos estar lendo, que é a rebelião do povo, no capítulo 14 de Números. Deixa eu abrir aqui na Bíblia aqui para ter uma referência. Capítulo 14 no livro de Números, quando o povo se rebela, né? Na contagem ali na parte de Josué e Caleb. O capítulo 14, botando aqui só vocês têm a referência. O capítulo 14 vai trabalhar a questão do povo, né? Quando Caleb e Josué vai avistar a terra prometida. Então vou estar lendo algumas partes aqui, alguns pedaços aqui. E espero que vai ajudar muito. Então, o versículo 1 ao 10, um pedacinho, um trechinho, vai dizer assim, ó. A primeira parte do capítulo mostra como a incredulidade do povo resultou em rebelião. Vemos o efeito das palavras dos 10 espias no primeiro versículo. Resultou numa noite de choro. É uma das mais tristes e trágicas cenas noturnas na história de Israel. Esta crise certamente igualou em gravidade o pecado de fazer o bezerro de ouro em Êxodo 32. Naquela ocasião imaginavam que foi o bezerro que os tirará do Egito. Aqui, eles murmuraram contra os líderes indicados por Deus e anelaram ter um líder que os levasse de volta. Insinuam que Deus os tinha enganado e que toda a bondade e misericórdia que lhes mostrou na viagem até aquela altura tinha em vista fazê-los cair numa armadilha. Essas insinuações foram tão graves que seria impossível escapar da punição de Deus.
Em consequência disso, todos os que foram contados das tribos, exceto os levitas e os 2 espias fiéis, foram condenados à destruição. Né? Então, está falando dos 10. Que negócio. Aí vai continuar aqui. Ó. Há 3 outros livros na Bíblia, escritos mais tarde, que se referem à tragédia de Israel no deserto e aplicam importantíssimas lições. O Salmo 95, referindo-se a este acontecimento, é citado em Hebreus 3 e 4. E ali o escritor deixa muito claro que a incredulidade foi a causa de toda esta murmuração. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3,19. Na carta aos Hebreus encontramos passagens que trazem um aviso solene para aqueles que professam ter um chamado para o qual realmente jamais tiveram fé. Assim como Israel não pôde entrar na terra por causa da incredulidade, assim também os hebreus corriam o mesmo risco. Deus estava falando no início da nova era do cristianismo. Como Israel, eles também tinham presenciado as obras do Senhor. Eles também precisavam tomar cuidado, pois tinham visto obras maiores do que os seus antepassados. Assim como Israel na antiguidade sofrerá as consequências do seu pecado e incredulidade, assim também há um lembrete solene aos hebreus para tomar cuidado para que, como Israel, não sofrem algo pior, porque por não entrar no descanso que Deus tinha para eles em Cristo. Então, o descanso é em Cristo e não no sábado, né? Interessante. Quem vai dar continuidade aqui, ó. Em 1 Coríntios 10:10, Paulo refere-se ao mesmo acontecimento. E não murmureis onde, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Os israelitas ficaram descontentes com a maneira como Deus tratou com eles e foram destruídos. É o último dos 5 exemplos de fracasso no deserto na história de Israel, mencionados pelo apóstolo. E a intenção desta referência, como as anteriores, é ser um aviso solene aos coríntios e a todos os cristãos a tomar cuidado e evitar murmurar contra os líderes que Deus lhes deu. E hoje muita gente reclama e murmura da sua liderança. É complicado. Então, versículo 10, olha o tanto de conteúdo. Versículo 10. Aí aqui trabalho 11, 25, né? Aqui eu vou ler aqui essa primeira parte também, para nós encerrar o vídeo, para não ficar muito longo. Nos versos 11 e 19, deixa eu puxar mais para claridade aqui. Aqui, ó, nos versos 11 e 19, vemos Moisés em intercessão direta, sincera e linda, em favor do povo. Não podemos deixar de ver nisto um precioso quadro do Senhor Jesus Cristo, que não somente intercede agora no céu pelo seu povo, mas também como mediador, súplica pelo perdão. Então aqui já traz uma referência direta a Cristo, né? Como se Moisés fosse uma tipologia de Cristo. No Salmo 106, 23 é mencionado que se Moisés, o escolhido de Deus, não tivesse intercedido, a nação teria sido destruída. Aquela passagem se refere ao tempo da apostasia em Hebreus 32. Também mencionado em Deuteronômio 9, 25 ao 26. Novamente, em Cádiz, Moisés se coloca como um guerreiro na brecha do muro da cidade para repelir o inimigo que se aproxima, arriscando a sua própria vida. Sua intercessão demonstra não somente o seu intenso amor pela nação, mas também a sua grande coragem em colocar-se um mediador, ao colocar-se diante do grande e poderoso Deus. O Senhor Jesus é o escolhido de Deus, Isaías 42:1. Ele é o mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5. Moisés, o intercessor, não participou do pecado do povo. O Senhor Jesus é santo, inocente, imaculado, Hebreus 7:26. As suas intercessões sempre são bem-sucedidas por causa do seu caráter imaculado. Se as intercessões de Moisés não foram em vão, quanto mais a do Senhor Jesus. Então, ele faz um paralelo, contraste ou uma tipologia entre Moisés e Jesus Cristo. Muito interessante. Aqui se conta o comentário de números. Quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, seu joinha, ative o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.